Os irmãos podem abrir a Bíblia em Marcos 5. Eu hoje vou ler um grande texto, uma boa porção das Escrituras. Marcos 5, versículo 21. Sim, versículo 21. Marcos 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 até ao versículo 40, até ao fim do capítulo, 43. Diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Tem aqui a palavra de Deus. Antes de pregar, eu gostava que nós orássemos pelo nosso país. Estamos a passar uma situação delicada. Os irmãos conhecem o que está a passar e nós precisamos de um governo que governe bem Portugal. Governe bem os portugueses. Então, se algum irmão quiser levantar a sua voz para que nós possamos dizer amém, então levante a sua voz e ore pelo nosso país agora. Amém. Se faz favor. Obrigado, Jesus. Apesar de seres um Deus que tudo sabe, que tudo conhece,
tudo pode, tu nos exortas para que levantemos as nossas vozes para ti, entre outros assuntos, Senhor, em favor das autoridades que têm responsabilidade de governar este país, de reger este país, de entregar ao povo as leis e as regras por onde o povo se deve guiar, Senhor. Tu conheces esta situação tão delicada, tão difícil, tão constrangedora, Senhor. Tu conheces todas as coisas. E nós, a Ti, que és o Senhor da glória, és o grande Deus, nós levantamos as nossas vozes para Ti, Senhor, em favor do nosso país. Não permitas que esta crise, Senhor, contribua ainda mais para o descrédito do país e para que o povo sofra, Senhor. Não permitas que tal coisa aconteça. Amém. Mas, Senhor, que Tu dês graça, que Tu dês inteligência, sabedoria, bom senso, neste tempo em que provisoriamente o governo vai liderar o país, Senhor, que tudo possa ser feito com esse bom senso que é necessário. E para que nas próximas eleições que se avizinham, Senhor, Tu possas colocar mulheres e homens com sabedoria, Senhor, para que o país possa ser guiado no rumo do progresso e para bem-estar do povo, Senhor. Glória ao Teu nome santo e que acima de tudo continue a haver liberdade para que a Tua palavra possa ser proclamada, Senhor, porque nós queremos que Tu, Senhor, que o Teu nome continue a ser proclamado com toda a liberdade, Senhor, para a Tua glória, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E que se levante uma voz profética sobre a nação. Amém. E que possa proferir ou profetizar. Eu quero dizer isto, que depois destas eleições que se avizinham, que nós conheçamos um tempo de grande estabilidade política e um tempo de grande prosperidade para este país. É isso que eu quero proferir sobre esta nação. É isto que eu sinto agora, um tempo de grande tranquilidade política, estabilidade política e um tempo de grande prosperidade para todos os portugueses. Amém? Para o nosso país. Ok, esta palavra que nós lemos hoje, provavelmente, noutra altura, eu iria falar sobre a cura da mulher, a ressurreição da menina ou outro assunto qualquer na perspectiva da fé. No entanto, quero apenas tirar aqui algumas ilações acerca do sofrimento. Há aqui 3 pessoas que sofrem. 3 pessoas nesta história que estão a sofrer muito, muito, muito. O Jairo, o chefe da sinagoga, um homem instruído, um homem religioso, um homem com influência social, um homem que tem uma filha a morrer, e quando nós temos alguém que nós amamos que sofre, nós também sofremos. A segunda pessoa que sofre é uma mulher que tem um fluxo de sangue. Já não tem solução clínica para tratar da sua vida, para tratar do seu assunto. Ela tem um fluxo de sangue. Então há um sofrimento também latente na vida desta senhora e ela está desesperada. Mas também há outra pessoa que sofre nesta história. Uma menina que está doente, que acaba por morrer. Então eu quero falar acerca da forma como nós podemos lidar com o sofrimento. O sofrimento é algo inevitável. Nós não podemos controlar as situações e, de facto, nós sofremos. Todos nós sofremos. Quer nós sejamos cristãos ou não, nós vamos sofrer. É inevitável sofrer. No entanto, eu quero dar aqui uma perspectiva diferente acerca do sofrimento. E vou reportar-me à história de José. Vou falar alguns factos da história de José. Na minha perspectiva, são diferentes daquilo que nós aprendemos. E é apenas uma
uma forma de interpretar as coisas no sentido psicológico do termo, não apenas espiritual. José era um rapaz que tinha alguns irmãos, muitos irmãos. Jacó era o seu pai. E nós, para começar a interpretar isto de uma forma mais correta, nós dizemos muitas vezes, de forma inaceitável, que Deus permitia a poligamia no Antigo Testamento. E nós dizemos, porque é que David teve muitas mulheres, porque é que Salomão teve muitas mulheres e Jacó teve 2 mulheres. Vocês conhecem a história. E aqui começa o sofrimento de José. E nós dizemos, Deus permitiu a poligamia. Não, Deus nunca permitiu que nenhum homem no Antigo Testamento tivesse mais do que uma mulher. Deus nunca permitiu isso. Eles escolheram isso. E o facto de Jacó ter tido 2 mulheres começou a criar, escute isto, começou a criar a destruição do modelo familiar naquela altura. O modelo familiar na vida de Jacó, que influenciou depois José, Judá, Benjamim, Ruben, Simeão e todos os filhos de Jacó, o modelo familiar começou a ser destruído dentro da própria família, quando José permitiu ter mais do que uma mulher. Então a Bíblia, nós lermos a Bíblia fala contra a poligamia. Deus nunca permitiu que o homem tivesse mais do que uma mulher. Isto para dizer o quê? Porque é que José sofreu? Agora escute. José sofreu, e veja isso. Jacó, e há antecedentes, não é? Há raízes para que pelo facto das pessoas sofrerem. E esta é a minha interpretação. Porquê que José sofreu? A Bíblia diz que Jacó amava mais Raquel do que amava Lia. Logo ali criou-se um problema familiar grave. Ele amava mais uma mulher do que amava a outra. Aquilo gerou ciúmes, instabilidade, inveja, mal-estar na família. E depois, a Bíblia diz que Jacó amava mais os filhos de Raquel do que os filhos de Lia. Vejam o mal-estar, o mau ambiente, a má atmosfera no seio da família. Então Jacó amava mais José e Benjamim, que eram os filhos de Raquel, do que os filhos de Lia. Agora vejam isto. Porquê é que José sofreu? Sofrimento. É isso que estamos a tratar hoje. Deixe-me dizer isto. Há poder no sofrimento. Há poder na fé, há poder no nome de Jesus, mas há poder no sofrimento. Amém? Porquê é que há poder no sofrimento? José começou, no meio daquelas circunstâncias familiares, entre aspas, deploráveis, José começou a orgulhar-se. Agora, eu sei que os irmãos veem a história de José e o sonho de José numa perspectiva espiritual e vão dizer, mas José no fim, os irmãos se dobraram diante dele para ele salvar a nação, para salvar a família. Era um sonho de Deus. É verdade, era uma perspectiva de Deus. Mas agora vejam isto na perspectiva psicológica das coisas. Imagine, você que tem vários irmãos, imagine você ter um irmão que chega junto de si, do seu pai, e diz assim, eu sou o maior. Eu aqui agora tenho um sonho e vocês vão todos dobrar-se diante de mim. A pergunta é, que atmosfera é que isso cria no meio da família? Eu sou o melhor, eu sou o maior. Deus disse-me que vocês vão dobrar todos diante de mim. Então começou ali um mal-estar. Eu vou usar aqui um termo, enquanto José se envaidecia, enquanto José se orgulhava, e tinha alguma legitimidade, porque ele via as coisas numa perspectiva espiritual futura, enquanto José se envaidecia e orgulhava, dizendo, eu sou o melhor. Os irmãos dele, que eram os irmãos dele, vocês conhecem um dos irmãos muito bem, Judá. Jesus vem da tribo de Judá. Então repare nisso. Enquanto José estava a dizer, eu sou o melhor, vocês vão dobrar-se todos diante de mim, Judá, Simeão, Ruben e os outros estavam a ser assassinos implacáveis. Mataram o namorado ou o noivo da irmã Diná. Estão a ver como é que a família estava toda em alvoroço, tudo desconfigurado, tudo maltratado. Então, enquanto José estava lá, eu sou o maior, eu sou aquele que Deus vai usar, os irmãos estavam a assassinar pessoas. Uma família terrível. Aqueles irmãos, filhos de Lia, que José não amava tanto, que Jacó não amava tanto, como amava Benjamim e como amava José. O facto é que Deus quis tratar com isso, e o sofrimento tem um poder. Como é que Deus tratou com isso? Deus fez com que os irmãos vendessem José. Agora escute isto,
eu não me reportei a isto, mas a Bíblia fala que ele tinha uma túnica talar. Era aquela túnica às cores, de mangas compridas, que significa que José nunca iria trabalhar como os outros. Ele iria estar ali, não é, nas questões espirituais. Ele nunca iria trabalhar como os outros irmãos. Era distinto dos outros. E o facto é que os irmãos depois o venderam. E venderam numa quantia que nesta altura representaria 125 euros. Então imagine alguém ser vendido por 125 euros hoje. Né? Fazendo a tradução, 125 euros hoje. Já viram que valor é que a família dava a José? Nada. 125 euros. Agora escute, veja o sofrimento de José. Eu não sei se você já sofreu tanto como ele, mas veja o poder do sofrimento. José foi vendido como escravo por uma quantia tão baixa, foi para o Egito, ficou aprisionado, foi maltratado, foi perseguido e seduzido pela mulher de Potifar, não cedeu à sedução, foi maltratado ainda mais, não lhe deram crédito nenhum, ele sofreu muito. E agora tenho aqui uma expressão que nos vai surpreender provavelmente durante anos, escute isto, durante anos, Deus não ouviu as orações de José. Deus ouviu, mas não respondeu. Durante anos, Deus não respondeu às orações de José. Eu não sei se está alguém aqui nestas condições, que se sente maltratado, injuriado, Deus não ouviu as suas orações, não sei. Mas o facto é que nós temos uma visão muito pouco abrangente das coisas. Deus vê as coisas num sentido profético, Deus vê as coisas num sentido além disto tudo. Está a entender o que eu estou a dizer? E Deus estava a olhar para José, para além daquilo que estava a acontecer naquele momento. E José sofreu. Sabe o que é que aconteceu? Se José não sofresse, o caráter dele não era melhorado e tratado. Se José não sofresse, os irmãos não se viriam a arrepender. Se José não sofresse, milhares de pessoas tinham morrido com fome naquela época. Porque José sofreu e foi tratado no seu caráter, ele tornou-se governador do Egito, milhares de pessoas foram salvas da fome, os irmãos vieram e se arrependeram, e José tratou do seu caráter e mais. Como é que era possível Jesus ser descendente de Judá se Judá era um criminoso? E Judá foi aquele que dormiu com a nora quando ela se disfarçou. Coisa tão estranha. Como é que Jesus podia descender de um homem tão perverso, tão mau caráter? Entendem? Então José sofreu para curar aquela gente toda, para curar a família. E vocês conhecem a história de Jacó. Agora provavelmente eu posso dizer, eu estou a sofrer muito. Digo eu estou a sofrer muito. Mas se eu interpretar esta história à luz da visão de Deus, veja isto, Jacó sofreu tanto, perdeu tudo. Deus não permitiu que Satanás lhe tocasse na vida, mas ele perdeu tudo. Os amigos dele, sabe porquê? Quando nós sofremos, nós temos uma leitura muito estranha do Evangelho. Quando alguém sofre, nós temos aquela leitura porque ele não tem fé em Deus. Então, lendo ao contrário, nós dizemos, se a pessoa não sofre é porque tem muita fé em Deus. E nós vemos pessoas no mundo que não sofrem e que não têm fé em Deus. E sabe o que é que fizeram com Jacó? Os amigos, que eram os amigos dele, obrigado. Eles interpretaram o sofrimento de Jó da seguinte forma: Jó está a sofrer porque ele fez alguma coisa errada com Deus. E eles interpretaram isso sempre daquela forma. Jó fez alguma coisa errada com Deus. Jó fez alguma coisa errada com Deus. Sabe o que é que Jó disse aos amigos no fim? Jó disse mais ou menos isso. De facto, vocês não me conhecem, não conhecem a verdade da minha vida e vocês são os miseráveis consoladores. Porque estão a interpretar que o meu sofrimento tem a ver com o facto que eu fiz alguma coisa errada com Deus. E agora nós lemos a história de Jó, o seu sofrimento. Não há ninguém, não sei, tirando Jesus, que tenha sofrido tanto como Jó na Bíblia. Mas agora uma pergunta simples. Quantos de nós já falámos da história de Jó aos outros? Quantos de nós já lemos a história de Jó? Quantas pessoas, milhões de pessoas ao longo da história da humanidade têm dito: conheces a história de Jó? E a história de Jó é uma referência de sofrimento, mas também de uma referência como Deus levou Jó a superar o sofrimento e a voltar a prosperar. Então nós, se olhássemos só para a história de Jó no momento em que ele está a sofrer,
nós iríamos dizer que coisa horrível, não há solução para Jó, é inevitável. Mas lendo isto milhares de anos depois, nós dizemos que história maravilhosa. Ele sofreu, mas através do seu sofrimento deixou um exemplo para a igreja, deixou um exemplo para nós, e nós falamos de Jó como se fosse uma referência bíblica que nos anima, que nos motiva, apesar de passarmos pelo vale da sombra da morte. Então esta história que eu li, Marcos 5, tem 3 pessoas que sofreram muito. Sofreram muito. Tem 3 pessoas. Tem o Jairo, o pai da menina, que está a sofrer porque a menina está doente. Tem a mulher, 12 anos, com fluxo de sangue, não sabe o que fazer à vida dela. Tem a menina que está muito sofrida, que está à beira da morte, e sabe, o sofrimento ele vem de várias formas. E o sofrimento, escute isto, o sofrimento ou nos torna melhores ou nos torna piores. O sofrimento ou nos torna mais fortes ou nos torna mais fracos. O sofrimento ou trata do nosso caráter para melhor ou nós nos tornamos incrédulos e nos tornamos agressivos e nos tornamos piores. Então, o sofrimento tem uma função. Eu creio que o sofrimento é um instrumento de Deus para tratar de nós. O sofrimento, porque Deus está a ver para além daquilo que nós estamos a passar. Deus está a ver para além daquilo que eu estou a passar. Deus está a ver para além da doença. Deus está a ver para além da dificuldade. Deus está a ver para além da perturbação. Deus está a ver para além disto tudo. O sofrimento ou nos torna mais fracos ou o sofrimento nos torna mais fortes. Escute, o sofrimento ou torna o nosso coração mais amolecido ou torna o nosso coração mais endurecido. O sofrimento não nos deixa da mesma maneira. O sofrimento nos transforma. Amém? Eu não sei o que é que nós estamos a sofrer, eu sei o que é que eu sofro. O sofrimento nos transforma. Deus usa o sofrimento para nos transformar. No caso de José, Deus usou o sofrimento, na minha perspectiva, para anular aquele síndrome de orgulho que pairava sobre a sua vida. E Deus usou e também para criar condições para que depois do sofrimento Ele alimentasse milhares de pessoas. Então o sofrimento pelo qual nós passamos não tem um fim em si mesmo agora. O sofrimento é, eu vou dizer isto, é uma vantagem. Se eu entender o sofrimento como alguma coisa que me transforma e transforma o meu coração para melhor. Então eu aqui não ia falar acerca de cura, não ia falar acerca de sucesso, não ia falar acerca de ressurreição, eu falo acerca de sofrimento. E sabe, estava a tentar pesquisar. E há 2 formas, ao longo da história, há 2 formas de nós encararmos o sofrimento. O sofrimento. Eu lembro-me do meu pai, quando eu fui para a tropa, eu não queria ir para a tropa. Eu detestava a tropa, não queria ir para a tropa. E o meu pai era muito aquela ideia dos espartanos, dos estoicos. Então o meu pai dizia, não, tu vais para os Açores. O meu pai conhecia uma figura importante nas Forças Armadas. Eu dizia, pai, põe lá uma cunha para eu não ir à tropa. Ele dizia, não, eu quero é que tu vás para os Açores. Porque tens que sair debaixo das saias da tua mãe. Eu não estava debaixo das saias da minha mãe, eu já vivia sozinho. Mas o meu pai tinha esse conceito de vida, não é? Nós temos que superar o sofrimento, não chorando, não reagindo com emoções, não expressando emoções nenhumas. Nós temos que superar o sofrimento sendo fortes, sendo frios, não mostrando emoções. Qual era a questão? Eu não devo amar as coisas com intensidade, porque se eu amar as coisas com intensidade, eu vou sofrer. Quando uma dessas coisas falhar, eu vou sofrer. Então a ideia era, eu não choro, eu não tenho o coração ligado a coisa nenhuma, eu tenho que controlar as minhas emoções, eu tenho que ser estoico. Já ouviram falar de estoicismo? Não é? Eu tenho que ser espartano. Eu tenho que aprender a lidar com as coisas sem expressar emoções, sem me ligar emocionalmente às coisas. É interessante. Às vezes, isto ainda é uma cultura enraizada, antiga. Há pais que não conseguem dar um beijo aos filhos naquela perspectiva. Eu não vou expressar emoções. Eu não vou expressar emoções. Então, esta é uma linha que... uma linha instaurada na sociedade, instalada no ambiente psicológico-social, para nos tentar dizer que nós devemos de lidar com o sofrimento não expressando emoções. Estás a sofrer? Não se passa nada.
Mas podes chorar, não quero. Podes desabafar, não quero. Eu vou lidar com o sofrimento como se nada fosse. Eu vou lidar com o sofrimento criando uma frieza na minha relação com a situação, criando uma força. E às vezes as pessoas necessitam de desabafar, necessitam de falar. Mas este é um padrão que a sociedade nos ensinou. Não é? A tropa ensinava-nos isso. Não é? Quando nós reclamávamos, eu lembro-me que num dia na tropa, lá em Mafra, estava a fazer a escola de oficiais, e trinquei um osso e causei aqui uma perturbação, uma inflamação, e a cara inchou-me. A cara inchou-me. E fomos a uma conferência nesse dia, um anfiteatro, e o tenente, que era o meu comandante de companhia, viu-me com a cara inchada, e ele disse-me: "Oh, senhor Gião, então, tem a cara inchada, acha que eu estou preocupado consigo?" "Não sei, meu tenente." E ele disse-me assim: "Eu queria que lhe saltasse a cabeça." Então, a leitura militar era muito na base do estoicismo. Não é? Nós não podemos chorar, nós temos que enfrentar as adversidades com frieza, com força. Não é? Então, esta é uma leitura. Mas há outra leitura. Como é que há pessoas que hoje encaram o sofrimento? E há pessoas que encaram o sofrimento hoje com raiva, com desilusão, como se o sofrimento fosse o agente que lhes roubou as coisas da vida. Imagina um romance. Uma pessoa tem um romance, está no auge do romance, de repente aquilo falha, a pessoa fica enraivecida, porque aquele auge do romance parou, aquilo acabou. Então a pessoa lida com o sofrimento como se fosse uma coisa tão negativa, tão péssima, porque roubou aquela ligação, aquela emoção do romance. Então nós hoje, né, a sociedade hoje, como é que ela encara o sofrimento? Como alguma coisa que roubou-nos algo da nossa vida. E os irmãos vão identificar isto. Quando você chega ao pé de alguém e fala sobre Deus, qual é a primeira razão pelas quais as pessoas não querem uma ligação com Deus? É, se Deus existe, por que é que permite tanto sofrimento na humanidade? Não é isso que nos dizem? A primeira razão que elas nos dão para não acreditar em Deus é: se Deus existe, porque é que Ele permite porque é que Ele permite a guerra na Ucrânia? Porque é que Ele permite a guerra em Israel? Porque é que Ele permite que as crianças sofrem? Não é? Então as pessoas lidam hoje com o sofrimento não daquele ponto de vista estoico, fingindo que não há sofrimento, fingindo que não há emoções, mas lidam com o sofrimento ligadas às coisas do mundo, e como se o sofrimento nos roubasse as coisas que o mundo nos oferece. Então há pessoas que, quando a carreira não tem sucesso, elas sofrem e acham que o sofrimento foi o causador da carreira acabar, do dinheiro desaparecer, das conquistas não acontecerem, do romance ter falhado. Elas acham que a razão é o sofrimento. E o sofrimento é traumático, desilude e faz desmoronar a vida da pessoa. E a pessoa diz: eu não entendo a razão. Eu não entendo a razão porque é que o meu emprego não deu certo. Eu não entendo a razão porque é que o meu casamento não deu certo. Eu não entendo a razão porque é que o dinheiro que eu tinha desapareceu. Eu não entendo a razão porque é que os meus filhos isto e aquilo. Então as pessoas não entendem a razão porque é que sofrem. E elas acham que o sofrimento, elas ficam desiludidas, enraivecidas com o sofrimento, porque acham que o sofrimento é o causador de elas terem sido roubadas nas coisas importantes da vida. Então nós hoje temos esta interpretação acerca do sofrimento. E eu quero falar uma coisa simples. Como é que Jesus lidou com o sofrimento? Como é que Jesus nos inspira hoje, na minha perspectiva, a lidar com o sofrimento? Como é que nós podemos lidar com o sofrimento, tendo por base a reação de Jesus? Então vejam isto. O sofrimento atrai-nos ao amor de Deus. Amém? O sofrimento atrai-nos. Porquê é que nós achamos que Jesus teve um amor infindável, um amor inquebrável, um amor que nunca falha? Porque Ele morreu por nós. Ele sofreu. Não é? Ele sofreu. Sabe, eu vou dizer isto, não sei se choca, mas não é intenção. O nosso Deus morreu. Deus não morre. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e Ele morreu. Eu sei que Deus não morre, mas eu estou a dizer isto para entendermos o nível de sofrimento que Jesus passou. Um homem grandioso,
como Jesus, um homem grandioso, foi assassinado na cruz. Assassinaram Jesus, aquele homem tão grandioso que fez coisas tão boas. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, como é que Jesus lidou com o sofrimento? E eu quero falar acerca desta história, porque é a única que eu tenho agora para me guiar. Jesus sai do barco, tinha expulsado demónios lá do outro lado, uma coisa grandiosa. Ele sai do barco, aparece-lhe um homem instruído, rico, religioso, um homem aflito, um homem com tudo para dar certo no meio da sociedade, mas um homem muito perturbado com o sofrimento da sua filha e ele também a sofrer. Como é que Jesus lidou com este sofrimento? Jesus vai a caminho da casa de Jairo. Como é que Jesus lida com o sofrimento? Aparece-lhe uma mulher que há 12 anos tinha um problema crónico, um problema grave, um problema com a sua saúde e não tinha resolução para aquele problema, humanamente falando. Então Jesus, ele vai a caminho da casa de Jairo e agora repare nisto. Como é que Jesus lidou com o sofrimento? Ele para. Ele para no meio do percurso. Ele para no meio da ação. Se calhar eu ia correr para a casa de Jairo, porque estava lá uma menina em dificuldade. Se calhar eu ia correr para a casa de Jairo, porque Jairo era um homem que estava aflito e provavelmente me estava a pressionar para seguir em frente, para chegar à casa dele, para salvar a filha. Mas Jesus parou. Jesus parou. E sabe, Jesus é tão sábio que ele para no meio de um sofrimento. E porquê que ele parou? Como é que Jesus lidou com o sofrimento? Eu gostava que nós víssemos isso, não de uma perspectiva meramente humana e pontual, mas que nós víssemos isso na forma como Deus vê para além disto tudo. Jesus parou. E ele parou porquê? Porque havia uma mulher que estava a sofrer. E o que é que ele fez com aquela mulher? Ele parou para que a mulher derramasse o seu coração, para que a mulher pudesse chorar, para que a mulher fosse curada na sua alma, para que a mulher fosse tratada, para que a mulher pudesse expressar todas as emoções, para que a mulher pudesse chorar. Então Jesus não foi a correr para a casa de Jairo. E é interessante, quando Jesus para, provavelmente Jairo ficou distante do lugar onde Jesus estava. Porquê é que Jesus não foi a correr? Porque ele não deixou, no meio do percurso, ele não deixou uma mulher ficar sem derramar o seu coração. Jesus podia ter ido para a casa de Jairo a correr. E o que é que Jesus perspectivava? O que é que Deus fazia no meio deste sofrimento? A menina morreu, Jesus chegou lá depois e a glória foi muito maior no meio daquele sofrimento. Porque Jesus não curou apenas a menina, mas ressuscitou a menina. Então Deus sabe, Deus tem um plano. Deus, quando o gerou assim a mim no ventre das nossas mães, Deus tinha um plano, um programa para as nossas vidas. E Deus sabia que nós íamos sofrer. Deus sabia que havia poder no sofrimento para nos tratar. Deus sabia o que é que Ele iria fazer connosco se nós permitíssemos, no sentido de ultrapassar o sofrimento, vencer o sofrimento e, através de Jesus, o sofrimento nos tornar mais fortes em termos de fé. Foi o que aconteceu. Jesus parou e Jesus deu a oportunidade àquela mulher de derramar o seu coração. Então, como é que Jesus trata com o sofrimento, o nosso sofrimento? Ele tem tanta coisa para fazer, mas Ele para. Ele para na sua vida, Ele para na sua casa, Ele para à sua porta, Ele para no meio do seu louvor, Ele para no meio da sua oração, e Ele trata-o de maneira dócil, de maneira amável. Ele permite que você derrame o seu coração. Ele permite que você derrame as suas emoções. Ele podia ir a correr por outro lado qualquer, mas Ele está aqui hoje, Ele está-nos a permitir derramar as nossas emoções. Não sei se nós hoje somos o Jairo, se somos a mulher com o fluxo de sangue, se somos a criança que está à beira da morte. Não sei. Sei que Jesus para. Sei que Jesus para, não faz nada apressadamente. E Jesus, de maneira tão amável, tão dócil, Ele é dócil para com as pessoas
que sofrem, ele demonstra grande compaixão para com as pessoas que sofrem. E sabe, Jesus ama pessoas que choram, porque ele próprio chorou. Não é? Jesus chorou por causa de Jerusalém. E nós conhecemos este versículo, e Jesus chorou, o versículo mais pequeno da Bíblia. Ele ama chorar. Ele ama expressar emoções. Ele ama consolar-nos. Ele ama ter grande compaixão por nós. Ele ama parar. Ele ama permitir que nós choremos junto dele. Jesus está conectado com os nossos corações. Mesmo aquelas pessoas que pensam como os amigos de Jó. Os amigos erraram, Jó errou, por isso está a sofrer. Mas Deus estava conectado com o coração de Jó. Não importa, eu não sei o que é que nós todos fizemos de errado. Se calhar não fizemos nada de errado. Não é? Se calhar alguma coisa aconteceu para nos permitir tratar do nosso coração. E Jesus, só que o facto é que Jesus, quando chegou junto daquela mulher, ele não lhe esteve a lembrar do que ela fez de errado. Ele não lhe lembrou da doença que ela tinha. Ela tinha aquela fé de tocar. E Jesus podia-se ter ido embora. Escute, Jesus podia-se ter ido embora. Ela tocou, Jesus sabia que ela foi curada e Jesus podia ter dito, olha, ela foi curada, vou-me apressar para ir para a casa de Jairo. Mas Jesus não foi. Jesus sabia, porque ele disse, quem me tocou? Saiu virtude de mim. Mas Jesus depois permitiu à mulher que ela falasse a vida dela a Jesus. Então como é que Jesus trata do nosso sofrimento? Permitindo que nós derramemos o nosso coração. Ele não só nos cura fisicamente. Ele quer que o irmão, eu, a igreja, nós possamos dizer, Jesus, este é o meu sofrimento. Eu quero chorar aos teus pés. Eu quero chorar nos teus braços. Eu quero que tu me ouças. Eu quero derramar as minhas emoções. Eu quero que tu trates do meu coração. Não te vás embora ainda para a casa de Jairo, por favor. E Jesus conectou o coração dele com o nosso. Ele tem grande compaixão. E ele docilmente, ele diz, fala, mulher. Fala. Jesus está interessado em ouvir o nosso coração. Bem, a consolação de Jesus levanta-nos acima do sofrimento. Só há uma forma de vencermos o sofrimento. Às vezes nós gritamos com o diabo não tem nada a ver com isso. Gritamos com as circunstâncias não têm nada a ver com isso. Há pessoas que até fazem guerra espiritual contra o sofrimento, mas na minha perspectiva, a única forma de vencer o sofrimento é falar com Jesus e derramar o nosso coração. É a consolação de Deus que nos faz passar além do sofrimento. Eu podia estar aqui a fazer uma mensagem de super fé, mas não há super fé nisto. Todos nós sofremos. Não há super fé nisto. Todos nós temos o nosso vale da sombra da morte. Todos nós temos a cova dos leões. Todos nós temos a fornalha ardente. Todos nós temos o nosso espaço onde vamos sofrer. Para quê? Para que nós possamos sentir a consolação de Jesus, derramar o nosso coração e passarmos além do sofrimento. Enquanto isto acontecia, o que é que aconteceu enquanto Jesus ouviu aquela mulher? Uma coisa trágica. Um sofrimento maior para a casa de Jairo. A menina morreu. A menina morreu. A menina morreu. Um sofrimento atroz. Mas Jesus não deixou a mulher sem consolação para ir a correr para a casa da menina. Jesus não se apressa. E o facto de Jesus não se apressar deixa a razão humana enfurecida. Jesus não se apressa. Jesus quer ter tempo connosco. E o facto de Ele não resolver logo as coisas de forma mágica deixa a nossa razão enfurecida. Ele não se apressa. Ele quer tratar de nós, quer nos dar tempo para ficarmos completamente consolados. E Ele não se apressou para ir para o outro lado qualquer. Ele está aqui hoje para curar os nossos corações. E Jesus vê coisas que a razão humana não vê. Ele não se apressa e isso deixa-nos perturbados quando Ele não se apressa a fazer qualquer coisa por nós. Mas Jesus está a ver coisas que a sua razão não está a ver. Você está a ver o sofrimento, as causas do sofrimento, as possíveis consequências do sofrimento. Jesus está a ver outra coisa.
A mulher tinha necessidade de derramar o seu coração e ela fê-lo. E nós temos necessidade de derramar os nossos corações. Agora, porque é que isto aconteceu e porque é que nós sofremos? Eu quero dizer isto de uma forma profética. Porque há um ministério muito mais glorioso do que aquilo que nós estamos a ver. Há algo muito mais poderoso que vai acontecer. Há um ministério muito mais glorioso pelo qual você espera. Há uma ação de Jesus muito mais gloriosa do que aquilo que ele já teve na sua vida. Ele já teve coisas gloriosas na sua vida. Mas há coisas muito mais gloriosas que ele vai fazer com a sua família, consigo, com o seu coração, connosco, que nós ainda não nos apercebemos e com certeza que são coisas mais gloriosas. Deus tem um plano e Deus é capaz de segurar e assegurar a viabilidade desse plano. Ele tem um plano connosco. Ele tem um plano com a sua vida. Ele tem um plano com a minha vida. Ele tem um plano que agora não estamos a discernir completamente, mas ele tem um plano. E quando nós passarmos pelo sofrimento, algo muito maior acontecerá. Na vida de José, Gênesis 50:20 diz o seguinte: Deus transformou aquilo que os meus irmãos fizeram mal em bem. Em bem. Então Deus transforma o mal em bem depois do sofrimento. E eu vou terminar. Não era presumível que a morte na cruz fosse algo glorioso. E se nós estivéssemos lá, na cruz naquele dia, nós diríamos que aquilo foi horrível, acabou a história, acabou o ministério de Jesus, acabou o ministério dos discípulos, acabou o ministério da igreja e aquele sofrimento foi horroroso. E depois diríamos, um homem glorioso e grandioso sofreu de uma forma tão bárbara. E se nós lá estivéssemos, não descortinávamos nada de glorioso naquele sofrimento. Mas o facto é que Deus tem um plano e Deus programa as coisas nas nossas vidas e Deus faz daquele momento atroz, sofrido, massacrante, Deus faz daquele momento uma plataforma para que nós alcancemos uma glória maior com Ele. Então Jesus morreu de uma forma desastrosa, bárbara, implacável, e todos provavelmente naquele dia disseram, os discípulos fugiram, e nós podíamos ter dito, falhou tudo. Falhou o ministério de Jesus. Falhou a glória de Deus. E o facto é que Deus foi capaz de segurar aquele plano e um homem glorioso estava a ser assassinado da cruz e nós não conseguíamos ver benefícios disso. Se lá estivéssemos. Passado estes milhares de anos, nós hoje refletimos e o sofrimento trouxe benefícios gloriosos à nossa vida. Este foi o exemplo de Jesus. O sofrimento dele trouxe benefícios gloriosos à nossa vida. O nosso sofrimento trará benefícios gloriosos à nossa vida. Amém? Deus trouxe um benefício precioso através do sofrimento de Jesus. Deus tem um plano maravilhoso a partir do nosso sofrimento. Eu já disse que a história de Jó parecia horrível, mas hoje milhares de pessoas conhecem a história de Jó e citam a história de Jó como um plano glorioso de Deus aconteceu depois de um sofrimento terrível. E agora vou terminar. E agora Jesus não se apressou. A mulher derramou o seu coração em sofrimento, foi consolada. Jesus consolou aquela senhora e agora Jesus vai à casa da menina. E quando ele chega à casa da menina, como é que Jesus lida com o sofrimento? Nós aprendemos a lidar com o sofrimento de forma estoica. Eu não sinto, eu não me emociono, eu não choro, passo por cima disto, está tudo bem. Ou então, que porcaria de vida, este sofrimento é terrível, Deus, eu não merecia isto, este sofrimento roubou-me uma série de coisas. Mas como é que Jesus lida com o sofrimento? Jesus foi à casa da menina. Ele entra em casa da menina e vai ao quarto da menina. A menina já tinha morrido. E Jesus diz, Talita, cumi. Talita, cumi. Como é que Jesus lidou com o sofrimento? Ele disse, querida menina, pequena menina, adorável menina,
amorosa menina, e ela estava morta. E esta palavra talita quer dizer agradável menina, amorosa menina, querida menina, pequenina menina, fofinha menina, o mais amoroso que eu encontrei. Levanta-te. Levanta-te. E a menina estava morta. Então como é que Jesus lida com as pessoas que sofrem? Com um amor muito grande, com uma grande doçura, com uma grande simpatia e empatia pelo nosso sofrimento. Sabe? Porque Deus morreu. Jesus, Deus, morreu. Jesus, Deus, sofreu. Ele sabe o que é que custa o sofrimento na nossa vida. Então hoje Ele está a dizer, querida menina, levanta-te. Amorosa menina, levanta-te. Ele está a chamar o nosso nome, amoroso, fulano de tal, levanta-te. E às vezes nós estamos tão focados no sofrimento que temos dificuldades em ouvir Jesus. Queremos que Ele se apresse, queremos que Ele faça um milagre, queremos que Ele faça alguma coisa logo, queremos que Ele nos dê uma solução. E Ele está a dizer, Ele chega lá e diz, calma, antes de chegar a ti, eu consolei uma série de pessoas e agora chegou a tua vez. Por favor, meu querido, meu amado, meu filho querido, meu amoroso, pequenina menina. E Jesus agora não nos fala com instruções difíceis, Ele fala-nos com um amor tão profundo. Ele diz, tu és tão querido para mim, levanta-te. E o que é que nos levanta melhor do que o amor de Jesus? Só esse amor. Então Jesus chega e sabe o que é que nos levanta? A afetividade. Sabe, se nós, quem tem filhos aqui, se você só fala com disciplina quando os seus filhos estão tão em baixo, eles têm dificuldade em se levantar. Mas um dia se você disser ao seu filho, querido, filho querido, eu amo-te tanto, tu és um filho amável, levanta-te. Esse amor afetivo, esse poder do amor, esse poder dócil de Jesus, levantará qualquer pessoa, até aquela criança que estava morta. Então como é que Jesus lida com o sofrimento? Com doçura. Ele sabe o que nós sofremos. Ele percebe o que vai na nossa vida. Ele percebe o que é que nos incomoda, o que é que nos destroçou, o que é que nos esmagou, o que é que nos perturbou. Ele sabe melhor do que nós. Ele sabe o que é que nos magoou muito, Ele sabe o que é que nos afetou tanto, Ele sabe o que é que nós precisamos hoje. Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe que não tinha que se apressar, Ele sabe qual é o momento, Ele sabe o que é que vai no teu coração e no meu coração. Ele sabe que não foi o diabo, Ele sabe que não foi o teu erro. Ele sabe, Ele tinha um plano para chegarmos aqui. E Ele está a dizer, amado, querido, eu gostava que Ele falasse audivelmente a cada um de nós. E só uma coisa que consola o nosso coração: a doçura, o amor, a compaixão, a consolação de Jesus. E eu na quarta-feira estava a dizer uma coisa. Eu vou terminar. Às vezes nós entendemos Deus como uma figura masculina. Mas Deus aparece muitas vezes na Bíblia. Ruth 2, Salmo 57, Salmo 30 e poucos. Deus aparece muitas vezes como um pássaro-mãe, como uma águia. E Ele aparece como uma mãe para que os israelitas percebessem
Deus é Pai, Ele é amoroso, Ele trata-nos bem, Ele é muito carinhoso, mas os textos bíblicos queriam que os judeus percebessem, ou os israelitas percebessem, que Deus nos amava-os tanto como uma mãe. E a mãe é a figura de proteção, de cuidado. A mãe, não sei, a mãe tem uma relação com os filhos tão forte, tão saradora, tão restauradora. E no Salmo 91 diz que Deus nos guarda debaixo das suas asas. Eu vou terminar. Ele é um pássaro-mãe que nos põe debaixo das suas asas para que nós possamos, no meio do sofrimento, ser protegidos. E há uma história num livro apócrifo que nós não temos. Eu vou terminar com esta alegoria. É a história de um homem que percorre uma floresta. E a floresta tinha acabado de ser incendiada. Escute, tinha acabado de ser incendiada. E o homem passa no ninho de uns pássaros. E estava um pássaro-mãe, uma figura feminina, pássaro, estorricada pelo incêndio. E quando o homem tira o pássaro do ninho, os filhotes estavam vivos debaixo das suas asas. É assim que Deus nos cuida. Esse amor tão intenso de Jesus, esse amor tão profundo, esse amor tão dócil. E Jesus na cruz, Ele, aquele pássaro-mãe na cruz, Ele estendeu os seus braços. Ele estava a ver o nosso sofrimento e o sofrimento dele. E no meio daquela cruz veio aquelas trevas. E Ele abriu os braços na cruz e nos protegeu das trevas, das intempéries, do granizo, da chuva, dos incêndios, daquilo que podia e da coisa maior que assolava a nossa vida, o pecado. Então Jesus nos resgatou como um pássaro-mãe. Ele nos resgatou daquela condição atroz do sofrimento do pecado. Ele sabe como nos resgatar hoje do nosso sofrimento.